Hoje vou compartilhar com vocês uma forma de como utilizar a Machine Learning para apoiar uma tomada de decisão. Tá? O objetivo desse vídeo é a gente demonstrar alguns algoritmos em cima de um dataset. O dataset escolhido foi um dataset do Rubem Júnior. Eu até já baixei aqui para o meu Python, né? Mas vou até copiar aqui o endereço para vocês. Tá no Kaggle. Esse é o dataset que eu estou utilizando e obrigado aí, Rubem Júnior, por disponibilizar um arquivo, um material para que a gente possa trabalhar, que a gente possa estudar, conhecer mais sobre Machine Learning. Vamos lá então. Então primeiro eu vou receber esse arquivo CSV no meu Pandas. E a partir daí nós vamos fazer uma exploração de dados nesse data frame, tá? Nesse dataset. Então a gente poderia fazer um simples print df e ele retornaria para a gente algumas informações sobre o nosso dataset. Ele tem quase 10.700 linhas, 13 colunas. Eu poderia exibir somente o cabeçalho desse dataset. Eu poderia visualizar um sample desse dataset. 5 linhas. Mas vamos fazer uma funçãozinha aqui para ficar mais legalzinho, né? Vamos criar uma função chamada analisando dados, analisando o dataset. Isso. Nela nós vamos passar um data frame, né, um dataset igual a df. Vou criar aqui uma variável chamada parâmetro, né, chamado exibe tudo, exibe false ou exibe true, e vamos passar um título aqui, analisando todo o data frame. Dataset. Beleza. Nessa função f dataset, o padrão aqui eu vou deixar false e o título aqui eu vou analisando dados. Se não passar nada, nós colocamos aqui analisando dados. Então aqui, deixa eu só dar um enter aqui, print o título, tá? E eu quero que essa função basicamente me retorne o dataset.sample 10 registros. E quero também que ela me mostre quantidade de registros. Não, vamos colocar aqui. Eu vou colocar o dataset.shape. Legal. Então eu estou chamando aqui a minha função. Aqui eu tenho algumas informações. Vamos executar e vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Tá, então ele trouxe aqui um exemplo. Vamos melhorar aqui também. Vamos lá. Vamos colocar aqui dados aleatórios.
Beleza. E aqui o shape. Então melhorando. Opa. O que faltou aqui? Dataset.shape. Vírgula aqui, desculpa. Vamos lá. Então, os dados aleatórios, né? E qual é o shape desse dataset passado para a função analisando o dataset. E claro, se eu usei aqui uma variável exibir tudo, vamos imaginar o seguinte, eu quero visualizar mais informações. Então, se exibir tudo, eu vou exibir mais informações aqui a respeito desse dataset, tá? Um dos primeiros que a gente poderia aqui era fazer o seguinte aqui, a gente poderia colocar assim, ó, eu quero o head do dataset, tá? Head do dataset, e aqui dataset.head. Vou copiar aqui só para facilitar. A gente poderia trazer aqui o describe de todo o dataset. Aqui ele traz as 5 primeiras linhas, eu poderia passar 7 primeiras linhas, as 10 primeiras linhas. Aqui é um resumo estatístico, né? O describe ele traz o resumo estatístico do dataset. Nós poderíamos também exibir se tem dado nulo, né? Existe dados nulos. E aqui a gente poderia fazer um isNull. Ele vai verificar se existe dados nulos nesse dataset. Eu poderia também trazer o info dele, né? É bacana porque ele vai trazer assim os tipos de cada variável do dataset. É bem interessante. Outra coisa também que eu poderia, né? Vamos imaginar o seguinte. Vamos executar aqui só para a gente ver por enquanto como que está essa função. Então vamos aqui exibir tudo true e vamos lá. Então ele trouxe para a gente, né, os 10 primeiros registros. Ele trouxe o describe, né, com as contador, a média, o desvio padrão, o valor mínimo, os quartis, o valor máximo de todas as variáveis. Ele trouxe aqui se existe dados nulos de alguma variável. Aqui consta que não tem. Tem uma formatação ruim aqui, deixa eu ver qual que é aqui. Beleza. Nós trouxemos também aqui o info, né? Então ele trouxe aqui todas as informações todas as variáveis que existem no nosso dataset, qual é o tipo dela. E uma das variáveis que me interessa nesse dataset, que é o objetivo da gente utilizar o machine learning, eu quero determinar com o algoritmo que nós vamos criar qual é o valor do aluguel. Né? O valor do aluguel é essa variável aqui. Ó. Nós temos aqui cidade, área, rooms, bathrooms. Bom, cidade olhando aqui, né? Ó, olhando uma linha, né? Um registro do dataset, ele tem lá qual é a cidade daquele imóvel, qual é a área dele, aí vai. Então, assim, qual é a cidade, qual é a área, quantos quartos, quantos banheiros, quantas vagas no estacionamento, qual andar, se aceita animal, se tem imóveis, qual é o valor do condomínio, qual é o valor do aluguel, qual é o valor do IPTU, qual é o valor do seguro contra incêndio, e aí o total. Tá? Então, a gente poderia fazer aqui uma análise
no sentido da coluna também, né? Então, por exemplo, como a minha variável target, né? Minha variável onde eu quero fazer uma predição é a variável do aluguel, eu poderia, por exemplo, aqui trazer o resumo estatístico dela. Então, vamos fazer isso. Resumo estatístico do valor do aluguel. Vou dar uma barra N, circular de linha e vou trazer aqui, ó, dataset no campo. Rent amount, né? Esse campo aqui, ó, rent amount, eu vou até copiar para não correr o risco de errar. Describe, tá? Lembra, o describe ele traz dados estatísticos. Aqui no caso eu trouxe do dataset inteiro. Nesse caso aqui eu vou fazer o describe somente na variável valor do aluguel. Tá? Vamos executar. E ele vai trazer aqui para a gente. Ó. Resumo estatístico do valor do aluguel. Né? Eu tenho quase 10.700 registros. A média é de 3.896. Qual o desvio padrão, qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo, etc. Sei lá, poderia também escolher uma outra, vou até copiar aqui. Poderíamos também trazer uma outra, muito describe de outra variável. Vamos pegar uma variável interessante, né? Se eu quero saber o valor do aluguel, tem que ter uma localidade. Então vamos usar aqui o valor city e vamos ver a diferença entre esse e esse, tá? Opa, deixa eu só corrigir aqui, resumo estatístico da variável cidade. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Do valor do aluguel está aqui e do valor da variável cidade, ele trouxe somente essas. Por que tem essa diferença? Porque aqui é uma variável do tipo float, né? É um valor numérico. E aqui, esse objeto aqui, ele é do tipo texto, né? Ele só tem cidades, né? Então ele fala assim, nessa variável eu tenho 10.000 registros, distintamente, né, de valor único, só tenho 5 cidades, e a cidade que se destaca aqui é a cidade de São Paulo, ela aparece 5.837 vezes. Então, assim, o que isso quer dizer? Eu estou explorando, eu estou conhecendo o meu dado. E isso é importante para um cientista de dados, né, cada vez mais conhecer o dataset que ele está trabalhando. Né? Ele sabe o objetivo dele qual é? Eu quero saber qual é o valor de um imóvel da cidade de São Paulo com 3 quartos, 2 banheiros. Né? Então, assim, eu sei meu objetivo, eu preciso conhecer melhor o meu dataset, e é o que nós estamos fazendo agora. Uma outra coisa que a gente poderia fazer também, pessoal, eu até coloquei aqui no import o Tabulate, né? Eu estou usando aqui o Tabulate para formatar tabelas, o Seaborn e o Matplotlib para fazer gráficos. Aqui eu coloquei alguns algoritmos, vamos ver mais para frente esses algoritmos de machine learning, né? Coloquei alguns aqui, são necessários todos? Eu vou explicar para frente se sim e se não. Tá? E aqui também no import eu tenho alguns pacotes aqui para splitar dados de treino e teste, trazer o erro médio absoluto, mas vamos ver isso mais para frente. No caso agora, quero demonstrar para vocês como trazer esse valor aqui, que é esse, ó, de um jeito assim, mais apresentável, vamos dizer assim. Então eu vou usar aqui o Tabulate. Deixa eu fechar aqui. Tabulate. O headers dele vai ser os próprios atributos, né, as próprias variáveis, e a formatação dele, table format, PSQL. Legal, vamos executar. Viram só? Ele trouxe todas as informações
Mas no sample, ele trouxe ele todo detalhado, formatadinho, fica mais fácil de entender, né? Então a gente está fazendo aqui um sample de 10. Então ele trouxe 10 registros, ele está falando aqui, ó, a cidade, como que é o formato da informação da cidade, da área, dos quartos, dos banheiros, das vagas de estacionamento, é, qual o número do andar, animal, etc. Bom, enfim, isso é um jeito para gente, para facilitar a nossa visão, tá? Se eu não quisesse informar tudo isso ali, era só eu colocar um false aqui, ou eu não informar essa variável, que ele vai trazer somente o, o sample, né? Nós colocamos uma condição aqui, né? Se exibir tudo, ele vai analisar todo esse dataset. Não, eu não quero exibir tudo, eu quero só o sample. Então tá aqui meu sample e o shape, o volume de dados que esse dataset oferece. É um número pequeno, óbvio, né? Um número pequeno. A gente trabalha com uma volumetria de dados bem maior, mas somente para facilitar aqui na nossa aprendizagem, ok? Ficamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos trabalhar mais a respeito dessas informações. Até lá, gente.